Larissa Fernanda, eu vou fazer um breve resumo sobre o que foi o mercantilismo de acordo com as aulas e com o texto Ciência Econômica de Adam Smith. O sistema mercantil foi um sistema baseado na exploração das colônias e como uma escola do pensamento, ela não foi definida nem coesa. Eram diversos intelectuais que escreviam sobre diversos temas e algumas dessas ideias se repetiam. Essas repetições chamadas de fios condutores doutrinais foram o que o Adam Smith chamou de mercantilismo. Eles acreditavam que o ouro e os metais preciosos eram a essência da riqueza e que uma balança comercial favorável era desejável porque é uma forma de gerar prosperidade nacional. Ou seja, eles acreditavam que ter maior exportação do que importação significa entrada de ouro e riqueza no país. A crítica do Adam Smith em relação a esses pensadores foi que que o capital não era só pelo dinheiro e que a balança comercial favorável não era só pelo excedente do consumo. Alguns, Thomas More e John Locke, começaram a observar que a riqueza não era só o ouro, e Bacon disse que o dinheiro é a vida do comércio e ele serve para ser espalhado. Thomas More começou a entender que um afluxo de ouro e prata eleva os preços internos. Hume acrescentou à teoria do comércio internacional que o aumento do ouro, o aumento da moeda, o aumento dos preços, pela competitividade do preço, gera uma diminuição da exportação, o que faz a economia entrar em equilíbrio. E Thomas More também acreditava que o volume das exportações e das importações dependiam dos níveis de preço dos diferentes países. Já John Locke entendia que a variação dos preços era proporcional à quantidade da moeda, ou seja, a preocupação da balança comercial a longo prazo era desnecessária. Um argumento protecionista defendia que as importações deviam consistir de matérias-primas e bens semi-acabados, produzidos por métodos de capital intensivos, enquanto as exportações deveriam consistir de bens acabados, produzidos segundo o método de trabalhos intensivos, uma vez que uma saída líquida do trabalho mantém um emprego internamente e faz aumentar os rendimentos pagos pelos estrangeiros. Um dos objetivos das políticas mercantilistas era o poder do Estado, que também podia acontecer pelo enfraquecimento dos seus países vizinhos. Keynes observou que a preocupação mercantilista com o afluxo de ouro era um reconhecimento intuitivo entre a mudança da moeda e a taxa de juros. Ou seja, maior exportação gera aumentação dos níveis de preço, o que abaixa a taxa de juros e aumenta o investimento. O resumo da história capitalista do século XX, de acordo com os documentários. A gente pode perceber que a economia liberal e neoliberal gera desigualdade. No primeiro documentário, um tópico importante é que as empresas privadas comandam a economia e a política, ou seja, o poder político vem da riqueza. E quem toma essas decisões importantes são as pessoas que estão interessadas em manter o seu patrimônio e aumentá-lo. Já no segundo documentário, a gente percebe que as grandes fortunas se unem para manipular a sociedade, ou seja, elas criam ideias fantasiosas como meritocracia, para que as pessoas tenham a crença e se mantenham na linha, mas elas estão interessadas apenas na privatização, o que significa lucrar a custa de doenças, a redução de impostos, o que significa a falta de investimento para as áreas importantes, tipo educação, e a destruição do bem-estar social, que é o aumento da desigualdade. Já no terceiro documentário, que fala sobre a doutrina do choque, Friedman, que é uma escola de pensamento de Chicago, seus estudantes eram chamados de Chicago Boys, e eles foram espalhados para a América Latina. Muitos deles ficaram na Argentina, no Uruguai, no Brasil, mas principalmente no Chile. O Chile foi um experimento social dos Estados Unidos. Eles tentaram impor uma economia liberal lá, à base de um golpe.
quando o presidente do Chile quando o presidente que eles não queriam foi eleito no Chile, os Estados Unidos financiou um golpe militar que implantou uma ditadura e implementaram economias como a eliminação do controle de preços, privatizações e o corte dos impostos. Em consequência disso, a inflação disparou e a desigualdade cresceu. O inimigo que o país encontrou foi o comunismo, não os Estados Unidos. Já nos Estados Unidos, quando o presidente que estava para a reeleição teve a oportunidade de implementar essas políticas, ele preferiu controlar os preços dos salários, o que foi um sucesso e ele foi reeleito. Na Grã-Bretanha, Margaret Thatcher, que seguia a mesma linha de pensamento do Friedman, promoveu o neoliberalismo e, por meio dos inimigos externos, ela conseguiu unir o povo inglês. Ela fez privatizações e promoveu o livre mercado financeiro, o que também gerou desigualdade. Na Rússia, depois da queda do Muro de Berlim, o livre comércio voltou a ser presente, ou seja, implementaram privatizações. Com isso, a pobreza cresceu, o crime organizado piorou, o que gerou desigualdade. E as oligarquias foram um fator que assumiram o poder durante esse período. Agora, nos Estados Unidos, um erro foi a privatização das forças militares, que permitia contratar mercenários. O governo tentou intitular o inimigo como a burocracia, mas logo depois do 11 de setembro, o terrorismo se fez bem mais forte. Com essa linha de pensamento, a segurança aumentou investimentos em militares e então o país tinha que levar a democracia a países em que ele tinha interesse econômico. E como as guerras são caras, essas guerras foram investimentos para as empresas americanas poderem explorar o petróleo. Sobre Adam Smith, porque a noção da divisão do trabalho é a parte central da obra da riqueza das nações. Principalmente porque a divisão do trabalho é o que aumenta a produtividade. Aumentando a produtividade, se aumenta a riqueza, o que traz maior benefício para a sociedade em geral. Smith acreditava que o egoísmo poderia formar uma harmonia social. A competição gera uma harmonia social porque é um conflito de altos interesses no mercado, ou seja, é criada a mão invisível. Porque a obra é pré-capitalista. A obra do Smith pode ser capitalista pela sua interpretação rude e primitiva, que é pela teoria do valor trabalho comandado, de que se acreditava que o trabalho comandado era igual ao trabalho contido, defendido pelo Smith. O Ricardo critica na transição da sociedade rude e primitiva para a sociedade capitalista, o trabalho contido diverge do trabalho comandado. Ou seja, os salários, o lucro e a renda das terras, que são as principais fontes de riqueza, conseguem gerar mais riqueza pelo trabalho contido. E por que Smith foi mal interpretado? O Smith achou que a sociedade ia continuar igual. Ele acreditou que as instituições não mudariam e que o sistema seguiria da forma em que ele começou a estudar. Só que não foi isso que aconteceu. As instituições se tornaram maiores, ganharam mais força, conquistaram o poder político e tiveram maior influência. E ele acreditava também que o mercado funciona por causa do interesse próprio e da competição dentro desses interesses. O Smith também era um defensor do consumidor. Ele acreditava que o consumo é a única finalidade e o único propósito de toda a produção. E pelo estado mínimo, ele acreditava que pelo laissez-faire
seria possível um bem-estar social para para toda a população. Ele acredita que o mercado funciona porque o interesse próprio e a competição causam ordem.